Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Ótima terça-feira a todos. Vamos juntos até às 11h40. Porque na sequência tem Copa do Mundo, tem Espanha e Marrocos para você com o timaço da Bandeirantes. Vamos colocar em campo o timaço de Carlos Batista a partir de agora na Rádio Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta libera jogadores que não estão nos planos. Igor Vinhas não terá o contrato renovado enquanto o goleiro Guilherme vai defender o Linense na Série A2. No ataque, sem acerto com o Ribamar, Macaca vê atacante negociar com o Vila Nova. Primeiros reforços do Guarani passam por exames médicos no Brinco. Goleiro Tony, zagueiros Lucão e Alan Santos, lateral Lucas Marques e atacante Bruno Michel são os primeiros nomes da lista. Bugre também deve oficializar novo contrato do técnico Mozart. Seleção brasileira, a imprensa internacional destaca a goleada contra a Coreia do Sul e aponta Brasil como forte postulante ao título. Próximo jogo do Brasil será sexta-feira, meio-dia, contra a Croácia. O último duelo das quartas de final da Copa do Mundo será definido hoje, meio-dia. Tem Espanha contra Marrocos, na Cidade da Educação, enquanto Portugal joga contra a Suíça, 16h em Lusail. Os vencedores se enfrentam sábado, meio-dia. Vôlei Renata desembarca em Belo Horizonte para Mundial de Clubes. Estreia na competição será amanhã contra o Cruzeiro. 971021493. Mande para cá a sua participação. Diga, por exemplo, o que está achando da seleção brasileira, da goleada de ontem e do jogo de sexta. Será a Croácia o nosso adversário na sexta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo. 11h04 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Shopping dos Animais, onde você encontra tudo o que o seu pet precisa e é cuidado com muito carinho. Banho e tosa, clínica veterinária 24 horas. Entrega grátis a partir de R$ 29,90 em compras. Chame no WhatsApp 19997310841. Shopping dos Animais, 8 lojas em Campinas e região para o melhor atendimento. Siga no Instagram, shoppingdosanimais.oficial. A rede Shopping dos Animais tem ração Primos para o seu pet. Missão Qatar, boletins do futebol. Oferecimento
Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. É do Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, vamos lá, jogadores revelados em Campinas e que foram para uma Copa do Mundo, revelados aqui, hein? Armandinho, essa é do fundo do baú. Armandinho disputou a Copa de 34 na Itália, segunda Copa do Mundo. Armandinho jogou ao lado de Leônidas da Silva. Eu explico. Armandinho, o atacante, foi revelado pela Ponte, década de 20, ficou famoso porque teve um jogo em 1926, na Vila Belmiro, e a Ponte de virada ganhou do Santos por 4-3, Armandinho marcou 3 gols. Depois Armandinho foi para o Rio de Janeiro, depois voltou, jogou no São Paulo da Floresta, que originou o São Paulo Futebol Clube, e foi convocado para a Copa de 34, e lá na Itália só teve uma partida, porque o Brasil pegaria o Peru, mas o Peru desistiu. Então o Brasil foi para a segunda fase, pegou a Espanha e perdemos de 3-1, um fiasco na Copa de 34, só uma partida. Mas o Armandinho jogou essa partida. Goleiro Carlos, 3 Copas, grande revelação da Ponte, 78 e 82 ele foi convocado como jogador da Ponte. Em 86 ele foi titular, era jogador do Corinthians lá no México. O zagueiro Oscar e Amaral, tá aqui a dupla de zaga, Oscar e Amaral, Oscar da Ponte e Amaral do Guarani, a dupla titular na Copa de 78, o Oscar, ele disputou 3 Copas, né? 78 na Argentina, 82 e 86 foi também, mas foi como jogador do São Paulo. Só que 82 ele foi titular, o Oscar, 86 era reserva. O Amaral, titularíssimo em 78, e um detalhe, ele já tinha sido vendido para o Corinthians, mas o Amaral só estreou no Corinthians depois da Copa de 78. O zagueiro Polozzi foi convocado também nessa turma de 78, foi o Carlos, o Oscar e o Polozzi da Ponte. Mas o Polozzi lá na Argentina não jogou nenhuma partida. Zagueiro Juninho Fonseca, Copa de 82, convocado. Era jogador da Ponte. O meia Renato Morungaba, atuou em todas as partidas do Guarani, campeão de 78. 82, o Renato era jogador do São Paulo. O Renato era reserva do Zico. O Renato não chegou a atuar em nenhuma partida. Edson Bobrão na Copa de 86 chegou a atuar em uma partida. Josimar depois ganhou a titularidade. Edson Bobrão, grande revelação da Ponte, hoje é técnico, inclusive, do Sub-20 da Ponte. Careca, com 17 anos, fez o gol do título brasileiro de 78 do Guarani contra o Palmeiras. Em 82, ainda estava no Guarani, ele foi convocado para a Copa de 82, mas teve uma distensão. Aí o Tele Santana chamou Roberto Dinamite. O Careca foi em 86 no México, era jogador do São Paulo, inclusive Careca em 86 marcou 5 gols na Copa, foi o artilheiro do Brasil, e em 90, Careca na Copa da Itália estava em casa, porque o Careca era jogador do Napoli. Zagueiro Júlio César, Copa de 86, era jogador do Guarani. Júlio César estava lá. O volante Mauro Silva, tetracampeão em 94 nos Estados Unidos, revelado no Guarani, era jogador do La Coruña da Espanha. O zagueiro André Cruz, revelado pela Ponte, Copa de 98 na França, era jogador do Milan. Luizão, o Luizão foi pentacampeão na Copa 2002, Coreia e Japão. Aliás, o Luizão entrou em 2 jogos, ambos contra a Turquia. Eu explico. No primeiro jogo do Brasil, na Copa 2002, no pentacampeonato, foi contra a Turquia. O Luizão entrou. Depois, na semifinal, o Brasil de novo pegou a Turquia. E lá entrou o Luizão. Mas também tinha Ronaldo Fenômeno, tinha Denilson, tinha Edilson. Então ficou difícil pro Luizão. Mas é pentacampeão do mundo. Luiz Fabiano, revelação da Macaca em 2010 na África do Sul, ele foi na Copa, era jogador do Sevilha,
da Espanha. O meia Elano do Guarani. Copa de 2010 na África, o Elano estava na Turquia, no Galatasaray, tá bom? Meus amigos, ao todo, então, foram 16 jogadores, porque eu estou incluindo aqui o goleiro Valdir Pérez, que é uma polêmica. Se você não falar que o Valdir Pérez foi revelado na Ponte, você ia ficar bravo. Ah, como não foi? O Valdir Pérez veio do Garça, ele jogava no Garça. Mas o detalhe é o seguinte, é que o primeiro contrato profissional do Valdir Pérez foi na Ponte. Ele estreou com 19 anos na Ponte, né? O Valdir Pérez disputou 3 Copas, em 74, 78 na Argentina, em ambas reserva, e em 82 na Espanha, Valdir Pérez titularíssimo, né? E nas 3 Copas ele era jogador do São Paulo. Meus amigos, jogadores revelados em Campinas e que foram para uma Copa do Mundo. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar, é claro, a Copa do Mundo do Catar. Hoje, a definição das últimas seleções que avançam no torneio. Meio-dia, tem Marrocos e Espanha. 4 da tarde, Portugal e Suíça. Ontem, a seleção brasileira goleou a Coreia do Sul por 4-1 e garantiu a vaga nas quartas de final. Vai pegar a Croácia, que nos pênaltis derrotou o Japão por 3-1, após empate no tempo normal por 1-1. Os outros classificados: Inglaterra, que derrotou o Senegal por 3-0, a França, que venceu a Polônia por 3-1, a Argentina, que venceu a Austrália 2-1 e a Holanda, que no sábado bateu a seleção dos Estados Unidos por 3-1. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com Nossa Área pela Bandeirantes. Já já você vai ouvir os 4 gols da seleção brasileira, todos narrados por Ulisses Costa, hein? Já já. Agora, o noticiário local. Daqui a pouquinho também você vai ouvir os 2 comentaristas aqui da Rádio Bandeirantes falando o que acharam, a análise do jogo do Brasil 4-1 ontem contra a Coreia do Sul. Tem Neymar, tem Tite, tem muita coisa para você ainda nesse programa. Agora, o noticiário local para você. É hora da Ponte na Band. Tá chegando o Batistão para falar do dia da terça-feira da Ponte. Bom dia, Batista, beleza? Alô, CH, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. O elenco da Ponte Preta só vai se reapresentar no dia 12 para iniciar os trabalhos para a Série A2 do Paulista, com início previsto para o dia 15 de janeiro. A Macaca ainda não anunciou nenhuma contratação, embora nos bastidores comenta-se sobre reforços que já estariam fechados com a Macaca
para a próxima temporada. Por exemplo, lateral esquerdo e meia Júnior Tavares, o meia Alisson e o atacante Gui Pira. A diretoria conseguiu manter a base titular de 2022 para 2023. Renovou com Kaique França, Fábio Sanches e Ramon Carvalho, além também dos jogadores Luca, Elvis, Formiga, Arthur, Leonaldo, Felipe Amaral e Alisson, que possuem contratos com o time da Macaca até o final de 2023. Mas nem todos estão garantidos aí para a disputa da Série 2. Isso porque existe a possibilidade de negociações, principalmente no caso do Alisson e do Felipe Amaral, e além também do Leonaldo. São jogadores que teriam recebido propostas para deixarem o estádio Moisés Lucarelli. O clube também negocia Matheus Silva. Ele pertence à equipe do Cruzeiro e vai ficar no Majestoso até 2023. Também o meia Everton. Ele está em recuperação de cirurgia no tornozelo. Quebrou o tornozelo na partida contra o Brusque. E eu falei aqui do Ramon Carvalho. A Ponte conseguiu negociar com o Atlético Goianiense. E o Ramon Carvalho, que era titular quando se machucou, uma lesão na coxa, vai permanecer para 2023. A Ponte estendeu o contrato do zagueiro Thiago Lopes. Agora vai até 31 de dezembro de 2025. O jogador chegou a ser titular na zaga da Macaca em 2022, mas acabou perdendo espaço. O Conselho Deliberativo e a diretoria executiva da Ponte Preta voltarão a debater sobre a construção de uma nova arena. O projeto não está relacionado com aquela proposta da W Torre. Foi apresentado esse projeto pelo ex-presidente Sérgio Carnieri, presidente de honra Sérgio Carnieri, em 2020. Não tem nada a ver com esse projeto. São empresários que ofereceram para a Ponte Preta uma arena moderna que será construída ali atrás do Leroy Pão Plaza. O projeto animou a diretoria da Macaca. Eles gostaram, mas querem um detalhamento, inclusive, sobre a questão financeira. Essa arena será para jogos de futebol e a Ponte fica com a totalidade daquilo que for arrecadado, mas serve também para eventos como shows, eventos esportivos, corporativos e até lutas de MMA. O Conselho Deliberativo convocou uma nova reunião. Aliás, o edital convocava a reunião para ontem, mas devido ao Jogo do Brasil, o Conselho Deliberativo remanejou para o dia 19 a reunião no estádio Moisés Lucarelli. Nessa reunião, o projeto todo será apresentado com um detalhamento e aí a Ponte terá 120 dias para decidir se aceita ou não a construção dessa arena num terreno de 90 mil metros quadrados às margens da rodovia Anhanguera. São as informações da Ponte Preta. E agora vai um recado aí para você que adora um churrasco. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Conheça a linha de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça, 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e também a apimentada. Bife de linguiça da Seara. Praticidade para o choripã perfeito e a salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. A primeira e única salsicha para o churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri. Melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. A venda no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Pelas suas informações, já vou chamar você já, Batista. 97102-1493. Mande a sua mensagem para cá. Daqui a pouquinho, os gols da seleção brasileira narrados
Que emoção ontem. Brasil 4, Coreia 1. Já para você no bloco da seleção do Brasil que joga contra a Croácia. Sexta-feira, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. 11h20 agora. É hora do Bugre da Band. Fala, Batistão do Guarani. Bem, o Guarani acertou a renovação de contrato com o técnico Mozart, de 43 anos, até o fim da Série B de 2023. O contrato inicialmente iria somente até o final do Campeonato Paulista. O Bugre ainda não anunciou a extensão do contrato, mas deverá fazê-lo provavelmente ainda esta semana. Assim como também deve anunciar as primeiras contratações. Ontem ocorreu a reapresentação do elenco. Jogadores inicialmente estão fazendo exames médicos. Caras novas que se juntaram aos remanescentes para os exames. Tony, goleiro que estava no Vila Nova, 30 anos, foi formado nas categorias de base do Vila Nova. O goleiro teve passagens por Atlético Goianiense, Anapolina, Anápolis, Aparecidense, Floresta do Ceará e Morrinho de Goiás, antes de retornar ao Vila para a disputa desta temporada, onde ele atuou em 31 partidas. Tony ainda atuou no exterior com passagens pelo futebol de Portugal. Deverá ser o reserva do Kozlinski, que renovou o contrato até o final de 2023. Zagueiro Alan Santos, 31 anos, é revelado pelo Santos. Passagens também pelo Curitiba, Botafogo e Chapecoense, além do futebol mexicano. Deixou o Vitória em outubro, quando acabou o contrato dele e não houve acordo para a renovação. Ele foi o capitão do Vitória no acesso da Série C. Jogador atuou a maior parte da carreira como volante, mas no Vitória, inclusive com o Pastana, ele acabou se fixando como zagueiro. Vai provavelmente lutar aí no Guarani por uma vaga de titular. Lucão, zagueiro que estava no CSA, 26 anos, foi formado no São Paulo, passou por Estoril de Portugal e Goiás e, na sequência, chegou ao CSA em 2021, trabalhou com Mozart também no CSA em 55 partidas. O técnico bugrino conhece bem o jogador. Bruno Michel, 23 anos, deve assinar contrato aí de 2 anos com o Bugre. Jogador disputou as 2 últimas temporadas pelo Botafogo de Ribeirão Preto, clube pelo qual fez 61 jogos e marcou 12 gols. O atacante foi desligado do Pantera em outubro deste ano, depois de ter sido flagrado deixando a concentração do time sem autorização no hotel no Rio de Janeiro, após a vitória da equipe sobre o Volta Redonda pela Série C do Campeonato Brasileiro. Atacante Derek, ex-chapecoense, tem 24 anos, jogador estava no Metalist da Ucrânia, mas por causa da guerra voltou ao Brasil para jogar pela Chape. Ele assina contrato, depois dos exames médicos, assina contrato com o Guarani por 3 temporadas. Outros jogadores chegarão aí essa semana para completar o grupo de 24 que o Guarani já contratou ou renovou para a temporada 2023. Ainda está faltando contratar um zagueiro e um atacante de beirada. É o caso, por exemplo, do Lucas Marques, lateral direito, que disputou a última temporada pelo CSA. Ludic não deve ficar, ele tem contrato com o Guarani. Até 2024 está insatisfeito e deverá seguir para o Sampaio Correia por empréstimo. Essa semana deve ter um desfecho também do caso Yuri Tanque. Yuri Tanque tem contrato com o Guarani até o final do Paulista, mas recebeu propostas da Coreia do Sul e também de um clube da Série A do Brasil. Outra definição é o caso do lateral esquerdo Bidu. Deve ir para o Corinthians por 8 milhões de reais. Bidu disputou 90 jogos pelo time profissional do Guarani, marcou 8 gols e deu 8 assistências. Nesta temporada, foi emprestado ao Cruzeiro, onde disputou 39 jogos, marcou 3 gols e deu 3 assistências. Não houve acerto, a Raposa optou em não renovar o empréstimo ou exercer o direito de compra
E aí o Guarani está negociando com o Corinthians. O Guarani tem 60% dos direitos econômicos, os outros 40% pertencem à Magno, que é a parceira do time do Guarani. O Guarani estuda também possibilidade de colocar no negócio algum jogador. O Corinthians tem vários jogadores. Surgiu o nome do Mandaca, pertence ao Corinthians e disputou a Série B pelo Londrina. São as informações do Guarani. Agora o assunto é seleção brasileira, que meteu 4-1 para cima dos coreanos ontem. Que show de bola no primeiro tempo do Brasil, hein? E você vai reviver agora, conforme prometido, o primeiro gol, narrado por Ulisses Costa. Gol de Vini Júnior, golaço. Você ouviu assim na Bandeirantes. Rafinha dominou para a seleção brasileira, foi pro Brasil, balançou lindo o drible, soltou no meio para Casemiro, enfiou jogada para Paquetá, tentou o toque, Rafinha vem para ganhar, ganha o lance, levou na direita, linha de fundo, deu para trás, Neymar falou, Vini Júnior vai fazer! Fez! De bola rolando o primeiro tempo de jogo, lindo lance, Neymar soltou, abriu na ponta, Rafinha ganhou na dividida, levou na linha de fundo, ele dá para trás, passa pelo Neymar, passa pelo Richarlison, Vini Júnior vem, enche o pé, mete na bochecha esquerda da rede, Vini Júnior, Brasil 1, Coreia do Sul 0, com emoção maior do futebol e essa emoção, Vini Júnior, que você proporciona a torcida pentacampeã do mundo, sensacional, é arrepiante. Eu que adoro ouvir pelo rádio. Sensacional narração do primeiro gol. Daqui a pouco você vai ouvir mais, tá? Do Ulisses Costa na vitória do Brasil 4-1 contra os coreanos. Vamos colocar nessa roda aqui Valdemir Gomes. Bom dia, Tigrão, para falar um pouco mais dos 4-1 da seleção brasileira. Eu achava que ia ser mais complicado. De qualquer maneira, por favor, comente sobre o jogo. Bom dia, Tigrão, um grande abraço. Bom dia, CH, um abraço para você, um abraço para os amigos do Nossa Área aqui na Bandeirantes. Ontem foi chocolate quente, não é, CH? O próprio placar mostra isso. Olha aí, no segundo tempo o Brasil tirou o pé. No segundo tempo o Brasil clarissimamente se poupou para enfrentar a Croácia. Aí um jogo mais difícil, claro, nós vamos falar dele ao longo da semana, mas especificamente no jogo de ontem o Brasil passeou em campo, o Tite fez as substituições que poderia ter feito, trocou goleiros, fez aquilo que era possível fazer para dar uma descansada no time, porque o resultado foi definido já no primeiro tempo em 4-0 para a seleção brasileira. Me pareceu o fator preponderante, primeiro, o futebol agressivo do Brasil, de boa movimentação do Rafinha pelo lado direito, das boas ações e também fechando, sempre vindo por dentro quando a jogada vem do lado oposto, do Vinícius Júnior, né, que se colocou na área, inclusive, tendo a percepção do lance, quando o Rafinha faz o cruzamento, estou falando do primeiro gol, esse foi o fator preponderante, porque o Brasil fez 1-0 a 7 minutos, e aí desarticulou completamente a Coreia do Sul, Vinícius fez 1-0, e depois os gols foram saindo naturalmente, me pareceu o time da Coreia esforçado, com, às vezes, alguns momentos, lampejos de boa técnica de 2 ou 3 jogadores, mas um time dirigido, né, por um treinador português, que inclusive esteve trabalhando no futebol brasileiro há pouco tempo, o Bento, no Cruzeiro, mas me pareceu inocente essa qualificação que eu passo para o time coreano. Inocente, deu todos os espaços do mundo, tentou fazer um jogo de igual para igual com a seleção brasileira, mas muito mal preparado defensivamente, e dando os espaços, não acompanhando, não tentando neutralizar as jogadas no seu nascedouro, deixando os jogadores brasileiros de habilidade dominarem. Os jogadores levantavam a cabeça, faziam aproximação, tocavam.
e a Coreia deu realmente muita moleza. Não quero com isso tirar os méritos da seleção brasileira, acho que foi uma grande apresentação, mas contra um time, em se tratando de seleções de ponta no futebol mundial, um time incipiente, né? Não sei como conseguiu se classificar, o que mostra que o nível técnico da Copa do Mundo, a bem da verdade, é muito baixo. E a seleção brasileira, mesmo com alguns problemas, mas contando com a volta muito importante do Neymar e usando todos os seus titulares, não tomou conhecimento da Coreia do Sul. E tivesse mantido o ritmo para o segundo tempo, não havia necessidade, porque a classificação já estava assegurada e não tem nenhum benefício de saldo de gols, de campanha, porque trata-se de um torneio mata-mata. Essa é a Copa do Mundo. Então, buscou a classificação, vai ter que jogar sem nenhuma vantagem, tivesse vencido de 1-0 ou de 500-0. Então fez 4 no primeiro tempo, tirou o pé, passeou no segundo tempo e atropelou a equipe da Coreia do Sul. Para mim, volto a dizer, mostrando o baixo nível técnico da Copa do Mundo. Seleção foi bem? Foi bem, mas isso é suficiente para a gente imaginar que já conquistamos o Hexa? Absolutamente não. Até agora, estamos enfrentando equipes de um nível técnico bastante questionável desde o início, acho que desde o sorteio das chaves, dos grupos e agora nos emparceramentos, a seleção brasileira acabou dando sorte. Mas é mérito dela, vem ganhando os seus jogos, vem fazendo a sua parte, teve o tropeço aí contra Camarões na última sexta-feira, mas com o time reserva e no demais vem sobrando na competição. Acho que daqui para frente a tendência, claro, é que a dificuldade aumente, a começar já com o jogo contra a Croácia, onde eu entendo que não vai ser essa moleza toda, mas o Brasil também vai passar. Ontem foi carne assada, foi moleza demais, foi caçapa cantada, aliás, conforme todos nós aqui da Bandeirantes prevíamos, mesmo antes do jogo, a lógica daquilo que na teoria ninguém discutia, foi confirmada na prática no passeio brasileiro, 4-1 para cima da Coreia do Sul. CH. Valeu, Tigrão. Obrigado, cara, pela sua participação. Eu já ouvi aqui, né, no meu celular, os 4 gols, acompanhei, não é, recebi depois da partida a edição dos gols, ouvi no jogo, ouvi mais uma vez e eu quero ouvir de novo. A terceira maravilha de narração. O terceiro gol da seleção brasileira. Richarlison foi pro gol. E Ulisses Costa narrou assim. Ameaçou o lançamento, lançou para Marquinhos, subiu o zagueiro, vem para tirar, pode de cabeça, Richarlison tenta ganhar o lance, ganha na primeira, ganha na segunda, toca de cabeça, vem para ganhar para a seleção brasileira, abriu para Marquinhos, girou, boa bola para Richarlison, vai fazer o gol, bateu! Lindo, 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 espetáculo! Brasileira, numa jogada rápida, Rafinha, Paquetá, Rafinha, ele domina pelo setor de direita do campo de ataque, tentou o cruzamento, voltou a jogada, é na intermediária, na entrada da grande área, toques envolventes do Brasil, toques envolventes do Brasil, toques envolventes do Brasil, a bola chega pro Richarlison na cara do gol, na cara do gol, na cara do gol, para meter do fundo da rede, o Brasil envolve a Coreia do Sul, ele ganhou o Richarlison com toques de cabeça fora da grande área, recolheu a jogada, ganhou, pôs no chão, pôs era pra rolar, deu no meio para Marquinhos, Marquinhos tentou devolução, ergueu a cabeça, girou, soltou bom lance à frente pro Thiago Silva, o Thiago Silva rolou pra ele, inacreditável passe do Thiago, deixou na cara do gol, Richarlison pra fazer o gol, Richarlison, ele toca no canto direito, a bola vai na bochecha da rede, morre no fundo do gol, Brasil 3,
Bandeirantes, Coreia do Sul 0, no emoção maior do futebol e essa emoção, Richarlison, que você proporciona a torcida brasileira. Legal, uma pintura de gol, uma pintura de narração. Faltou você, Gleger, para falar do Brasil. Seleção brasileira vence mais uma. Tudo bem, Gleger? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos Henrique, um grande abraço para você, um abraço para o amigo da Bandeirantes. Olha, CH, para falar da partida do Brasil ontem nas oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil, né, depois do tropeço, digamos assim, diante da equipe de Camarões, na primeira fase, mostrou mais uma vez a sua solidez ofensiva, né? Mesmo tomando um gol da Coreia do Sul, eu acho que o Brasil fez um jogo convincente, algumas peças rendendo aquilo tudo que o torcedor espera, o Vinícius Júnior, o próprio Paquetá fazendo um gol, né? A volta do menino Neymar, que sem dúvida nenhuma traz talento a esse time do Brasil, traz uma solidez, e eu gostei muito. Acho que o resultado de 4-1 deixa o Brasil numa condição diferente. A gente percebe aí que os adversários têm falado muito sobre a equipe brasileira, demonstrado aí muita, não vou dizer medo, né, CH, mas os caras ficam mais visualizando aí um jogo mais difícil. Eu acho que isso traz para o Brasil uma convicção de que vai brigar pelo título, sem dúvida nenhuma. Então, CH, eu gostei demais. Acho que o Brasil está no caminho. Vem aí a Croácia nas quartas de final. E para mim, analisando Croácia e Japão, a Croácia que acabou passando nos pênaltis, né? Seu goleiro fez a diferença. E o Brasil vai enfrentar esse time que foi vice-campeão na última Copa do Mundo, mas não tem aí o mesmo talento, não tem a mesma equipe competitiva que tinha na Copa passada. Então eu acredito muito na classificação do Brasil nas quartas de final. Gostei uma atitude do Tite, né? Depois de ter colocado o goleiro Everton do Palmeiras, a partida sob controle, sob domínio, e aí deu uma oportunidade a esse grande goleiro Everton do Palmeiras, e eu gostei também dessa atitude. Eu acho que isso solidifica ainda mais o conjunto, o elenco, dando oportunidades àqueles atletas que não tiveram na última partida contra o Camarões. Então, CH, Brasil no rumo do Hexa, e confiante demais, expectativa muito boa, né, depois dessa partida contra a Coreia do Sul, de que o Brasil faça mais um grande jogo na sexta-feira e consiga a vaga para a semifinal da Copa do Mundo. Brasil a passos largos do Hexa, CH. Grande abraço para você. Para você também, Gleger. Um grande abraço para você. Obrigado pela participação. Em Campinas, 11h38 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Na Telenorte, você encontra tudo para sua construção, reforma ou decoração. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e não esqueça, na sequência já tem transmissão esportiva Copa do Mundo. Copa do Mundo na Band é muito melhor. Vem aí Espanha e Marrocos com a melhor transmissão do rádio esportivo do Brasil. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.